Bordão. Hoje eu estou aqui com meu amigo Ramon Ortiz. Vocês viram ele provavelmente aí no canal, naquele debate que a gente teve com as duas conservadoras. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui, Ramon, pela primeira vez. Eu que agradeço. Eu queria te chamar aqui porque a real é que você tem uma história de vida muito interessante, da qual eu conheci um pouco. Mas aí eu queria abrir esse espaço aqui no meu canal para conhecer mais, porque você é comediante. Olha que eu não tinha reparado nisso quando a gente foi debater com elas. Nós dois fomos debater com duas conservadoras, nós dois somos comediantes, nós dois somos formados em história e acho que só também. Mas são já duas semelhanças bem contundentes, assim. Bem peculiares. Então, e eu queria saber como é que essas coisas surgiram na sua vida. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar é: quantos anos você tem? 39. 39 anos. Nasceu em? 86. 86. 86, caramba. Você considera que a sua infância, você teve contato com política ou chegou mais tarde na sua vida? Qual que foi o momento que a política chegou? Olha, lá na minha família, ninguém tinha nenhum histórico, assim, de militância política, nem de envolvimento partidário. Então, durante a minha infância, assim, o contato que eu tive foi de igreja. Aí, ó, outra semelhança que a gente tem também. É verdade, tinha mais uma. Passado evangélico. É verdade. Passado cristão. Eu já vi seu show, você fala bastante de religião no seu show também. Falo, né? A gente fala bastante sobre nossa vida, né? Sobre coisas que a gente vivencia no dia a dia, né? E isso acaba sendo nossa matéria-prima para os shows de stand-up. E eu falo bastante de religião porque foi muito influente, assim, na minha vida, assim. Acho que foi, apesar de não ser, tipo, um início politicamente falando, mas foi um início, assim, de muitos questionamentos acerca do mundo, né? Acho que a religião, ela acaba trazendo isso, só que, claro, né? Depois a gente pode até avançar um pouco mais como ela é instrumentalizada, mas posso te dizer que a religião, ela tem um papel dentro da minha formação política também. Então, foi através da religião, tipo assim, como é que foi com que pessoas, com que grupo você teve contato primeiro? Você é do Rio Grande do Sul, você é de Porto Alegre? Não, na verdade eu sou de Caxias do Sul, que é na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. É terra de imigração italiana. Né? Então era todo um contexto, assim, onde eu vivia, né, inserido. Uma cidade bastante conhecida pelo conservadorismo político, né, pelo conservadorismo ideológico. E eu era criado dentro da igreja evangélica. Então eu tinha tudo pra, né, ser mais um fascista aí. Mas era a galera neopentecostal, assim? Galera neopentecostal. Meu pai, ele começou na igreja quadrangular, né? Aquela que tava transportando maconha, pra quem não sabe. É real. Não, na verdade, assim, a minha família, eles vieram de igreja católica. Minha mãe, ela é, assim, de descendente de italianos e tal, realmente de Caxias do Sul. E meu pai, ele vinha do interior de Santa Catarina. Só que, tipo, meu pai não tinha nada a ver com italiano nem alemão, assim. Meu pai, ele era bem mestiço, assim, né? Tem aquela história que é aquela história bizarra, que é infelizmente comum no Brasil, né? De que minha bisavó foi tirada do mato e não sei o quê, e contavam isso lá na minha família também, né? Que meu avô, ele tinha descendência de espanhol e tal, e que minha avó tinha descendente indígena. E meu pai vem dessa matriz aí. E aí eles se conheceram em Caxias, meu pai migrou, né, de Santa Catarina, na época era muito pobre, ali pelos anos 60, né? 70 e tal. E teve uma migração muito forte assim no interior de Santa Catarina para essa região da Serra Gaúcha, que ainda é uma região muito industrializada no Brasil, assim, né? Então, muito disso as pessoas foram para aquela região, busca de emprego e tal. Meus pais ali eles se conheceram e eles vinham, enfim, de uma formação católica, como era a maioria da população brasileira nos anos 60, 70, né, 80. Aí minha mãe teve um problema de saúde. E eles começaram a buscar recursos para, enfim, né, para resolver esse problema. E somente a medicina não estava dando conta. Ela teve um problema que até hoje não é realmente diagnosticado, assim, com perfeição, que é. Mas ela teve, tipo, artrite, inflamação em juntas. Ela teve que andar em cadeira de rodas. E isso foi meio que traumático para eles, assim, né? Na época eu tinha entre 4 e 5 anos de idade.
E eles começaram a rodar em busca de solução para isso, e aí começaram a ir tipo, em centro espírita, inclusive outros tipos de religiões, até que acabaram caindo numa igreja evangélica. E aí por ali permaneceram, e aí eu tive toda uma criação, vamos dizer assim, a partir dos meus 5, 6 anos de idade, dentro da igreja. Até uns 13, 14 daí. A igreja lá, em muitos lugares do Brasil, ela ainda ocupa esse lugar, né? Do tipo assim, o último recurso de alguém, tipo, eu lembro até, eu tava vendo com a minha mulher umas novelas de época, e aí eles falavam assim, não, se qualquer coisa der errado, eu vou pedir esmola na porta da igreja. Pra tentar ao máximo, tipo assim, apelar pra esse negócio da caridade, né? E às vezes eu penso como partidos políticos também poderiam ocupar esse lugar caso existisse, né, essa capilaridade, essa organização, mas enfim, as igrejas acabam ocupando isso até na minha quebrada. Como é que você, tipo assim, foi a sua transição ali da adolescência à vida adulta? Como é que foi o seu contexto de vida? Ah, cara, eu acho que para todo jovem que tá dentro da igreja ali, quando chega pra criança, né? Pra criança dentro da igreja e passa esse momento da adolescência, muitos questionamentos vêm, assim, né? Acho que, como eu falei no início, tipo, a igreja ela tem um papel fundamental na minha vida no fato de querer me fazer questionar coisas que eram tidas assim como o senso comum das pessoas, assim, da sociedade, né? Você também teve uma infância evangélica, você sabe que os evangélicos eles têm meio que um mundinho à parte ali e criticam as outras coisas do mundo e tal, né? Então meio que você cresce já vendo que tem alguma coisa errada com o mundo, tá ligado? Tipo, o mundo é do cão, né? Ali... Dois universos separados. Eu acho que eu imaginava como se fosse assim, tipo, você abre a porta e tem meio que uma bolha, assim, e aí quando você vai sair de casa, você atravessa essa bolha e você tá mais vulnerável ao mal, assim. Exatamente, exatamente. Mas aí, tipo... começa a ter a segunda parte, que é o quê? Você começa a questionar a igreja também, né? Mas primeiro você questiona o mundo, porque a igreja te faz isso, né? É questionar aquilo que as pessoas têm como natural, vamos dizer assim. E aí depois você começa a questionar a igreja também, né? Porque eu comecei a ver algumas contradições. Porque daí depois meu pai e minha mãe, eles saíram da igreja quadrangular e foram para a igreja universal. E a Igreja Universal... Upgrade. Tem um upgrade, assim, é o capitalismo selvagem ali. É o plano premium, assim. Tá? Então, tipo, quando tava na Igreja Quadrangular, ainda, tipo, eu ia naquela escolinha, né? Tinha as atividades pedagógicas e tal. E aí, quando eu cheguei na Igreja Universal, era, tipo, grupo de jovem e tal. E aí você começa, tipo, a ter contato com outras coisas e começa a se questionar e tal. Então você foi da Universal? Universal. Durante quanto tempo você foi da Universal? Cara, deixa eu pensar. Eu acho que foi uns 4 anos, mais ou menos. Caraca! Uns 4 anos. Então você teve uma experiência de evangélico hardcore mesmo, né? Tipo assim, é a galera que... É o sistema, né? Não, eu tive a experiência não é de dentro. Igrejinha pequena de bairro, assim, né? Você tá ali no puro suco. Teologia do domínio, né? Essa parada, tá ligado? Mas assim, tipo, na época, porque a gente vai estudando depois a evolução da Igreja Universal, né? E você vai vendo uma mudança, né? A época ainda estava muito focada nessa coisa da teologia da prosperidade, entendeu? Não que esse discurso tenha mudado, assim, né? Mas algumas coisas eles alteraram, assim, ao longo desses últimos 10, 15 anos, assim, porque os caras querem o domínio, né? Mas eu sempre penso aquele vídeo que saiu no Fantástico do Edir Macedo ensinando os pastores a pedir o dízimo, e eu sempre penso como aquilo, na verdade, é aplicável para todo o mercado corporativo, né? Tipo assim, não é uma coisa só de igreja. Se você pensar como o Pablo Marçal pensa hoje, como, sei lá, Primo Rico, aquele Thiago Fint do Mega Brain lá. Como é que esses caras pensam, é basicamente daquele jeito, né? Tipo assim, como é a forma que eu consigo extrair mais dinheiros oferecendo a menor quantidade de serviço possível, né? Mano, é tipo aquela imagem que viralizou do maluco tirando o relógio dele entregando pro Marçal, você viu essa? Sim, que era um Rolex, né? Mano, pô, o cara, tipo, tirou o relógio e entregou pro Marçal e, cara, isso é o retrato do que acontece dentro das igrejas como a Universal, assim.
É tipo as pessoas entregando tudo. Então, Pra meio que competir quem é o que tá mais contribuindo pra obra de Deus, né? exatamente, claro, porque daí, tipo, tem todo um status ali, porque a igreja também, a gente tem que ter noção, porque ela une duas coisas, assim, né? O plano espiritual, né? E o plano material, vamos dizer assim, né? Então, tipo, no plano espiritual, o fiel, ele vai lá e sacrifica lá, sei lá, 10 mil reais. A gente não tá falando de 100 reais, tá falando porra, Então a igreja que você investimento ia tinha pesado, uma tá ligado? quantidade de membros bem grande. Bem grande, bem grande. A igreja que eu ia tinha 2 mil membros, lugares. A igreja tinha era 2 maior mil do que o que eu ia lugares. em É, Mauá. a igreja tinha 2 mil lugares e claro que tinha mais membros ainda, né? Então, mas era tipo a E aí catedral da tinha, cidade. vamos tinha dizer. os membros que eram mais pobres e tinha os membros que tinham mais dinheiro. É. Mas aí o que eu ia dizer? Tipo, você tem o plano espiritual, onde a pessoa vai lá, sacrifica lá 20 mil reais, 10 mil reais, e tem o plano material, porque dentro da igreja também tem vários empresários que estão ali, tá ligado? E aí a pessoa que vai lá e aparece doando 10 mil reais pra igreja, tipo, ele cria meio que um status dentro daquela parada ali. E aí é o network, né, mano? Aí, tipo, o empresário olha aquele cara e fala assim, ó, o cara desapegou agora de 20 mil reais ali, tá ligado? Esse cara tem dinheiro, então rola uma será coisa que assim na ele, igreja será que também. ele espera alguma coisa de retorno do pastor também? Do pastor? É pela moral mesmo que ele conquista. Não, ele espera de Deus, né? Do pastor ele não cobra, tá ligado? Entendi. Então, assim, ó, que eu vi muitas vezes meu pai fazer o seguinte, tipo, Eu acho que é um ato perante a sociedade, né? Tipo assim, esse cara está ajudando a igreja, portanto, ele é um empresário da hora. é que não é ajudando a igreja, tá ligado? Eles não dão dinheiro como forma de doação. Eles dão dinheiro como forma de sacrifício, tá ligado? Então, tipo, a teologia do domínio, ela está muito baseada no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o Abraão, enfim, Jacó, Moisés, os principais nomes ali, né, do Antigo Testamento, Davi e tal, todos eles faziam sacrifícios para Deus, né? Enfim, para conquistar alguma coisa. Então, tipo, os caras iam começar uma guerra, eles iam lá e sacrificavam não sei quantos bezerros, né? Sacrificavam não sei quantos bois, sacrificavam não sei... Então, o sacrifício de animais, por exemplo, tem várias descrições dentro da Bíblia, né? Aí, o que esses caras da Igreja Universal fazem? Eles pegam esse discurso e transformam o animal em dinheiro. Porque o animal representava um bem, vamos dizer assim, daquela pessoa, né? Era o dinheiro da época, era o Pix da época. Exatamente. Então, tipo, você não vai sacrificar um animal, não vai sacrificar um boi, não vai sacrificar um bezerro, sua ovelha, não. Você vai sacrificar seu carro, tá ligado? Bota o carro lá na tábua, corta a cabeça do carro. Mas é isso, mano. E aí, cara, quando eu comecei a ver meu pai, tipo, sacrificando carro na igreja, Ele mano. fez isso? E nós andando a pé, tá ligado? Aí, tipo, começa a bater um questionamento forte, né? Um questionamento forte. Eu ia ficar bem chateado com meu pai. Porra, cara. Aí, tipo, a gente viveu muito tempo de aluguel, tá ligado? Só que, cara, é aquele discurso, né? Tipo, a igreja disse assim, vem aqui, participe da fogueira santa de Israel, faça o seu sacrifício, que Deus vai lhe retribuir, Deus vai honrar o seu sacrifício, né? Então, meu pai, ele era, tipo... aspirante a empresário, porque nós tínhamos uma cooperativa de reciclagem, tá ligado? De Empreendedor. É Uma startup. Então, tipo, nós tínhamos uma cooperativa de reciclagem de lixo, tá? Que era, tipo, era minha família, basicamente, né? E mais um outro sócio dele lá. E aí, cara, tipo, imagino, não era grande coisa, assim, né? Que dava muito dinheiro, né? Mas aí, tipo, quando eu comecei a ver Não, que... é assim, mas você sabe que o Steve Jobs começou na garagem dele, né? Então, assim... Então, e meu pai caía nesse papo aí, cara, de que era empreendedor e que Deus ia abrir as portas e a gente tinha uma cooperativa de reciclagem, tá ligado? E aí ele queria que a cooperativa crescesse, enfim, ele queria investir em outros negócios, tá ligado? Ganha dinheiro cooperativa de reciclagem? Cara, a gente fazia o serviço de atravessador, vamos dizer assim, né? Então, tipo, pessoas catavam o material reciclável, aí eles vendiam pro meu pai, daí a gente pegava o material reciclável e separava ele nas categorias, né? Tipo, PET, PP, os plásticos, né? Os alumínios, as pedras, blá, blá. Fazia tudo aquilo ali.
E aí vendia daí o material já separado e limpo, assim, para as cooperativas que faziam realmente a reciclagem do produto, né? Então era nesse trabalho, nesse serviço ali que a gente conseguia tirar o sustento, tá ligado? Meu Legal, pai tinha os legal. caminhão, tinha um Não sabia que caminhãozinho e tal. existia. Tinha um caminhãozinho e vendia essas paradas e tal. E aí, mano, tipo, nessa dificuldade do dia a dia, você começa a ver seu pai colocando dinheiro que faltava, né, dentro de casa na igreja, começa, tipo, a dar uns questionamentos, né? Você jovem ali, também querendo aspirar algumas coisas e tal, cara. E aí eu comecei a ficar meio revoltado, assim, e buscar outras coisas pra mim, tá ligado? Então a politização veio de fora da família. Veio de fora da família, Pra mim eu exatamente. considero que também. Na verdade, mano, refletindo melhor sobre a minha vida, o meu pai, ele foi candidato a vereador em Mauá, É então, mesmo, só que era pela direita. pode Então, crer. ele foi candidato por aquele partido do Emael, acho que hoje é o Nossa. Democracia Cristã, se eu não me Pô, um engano. Mael, um É, democrata meu cristão, pai foi caralho. candidato por esse, depois pelo partido o Progressistas, que não são É progressistas, né? mesmo, cara, O seu 11, pai né? é Meu mesmo. pai foi candidato por esses dois. Mas não chegou a se eleger, assim, Não, não, mas não, teve uma não, 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 não. votação. É, meu pai se elegeu para conselheiro tutelar em Mauá. Não, então seu pai tem uma trajetória na política. Sim, 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 só que eu não considero que isso me politizou, porque eu era criança, né? Mas, Uhum. tipo assim, eu participei da campanha dele e tal, mas era mais assim, vou participar da campanha do meu pai, só que eu não entendia qual que é a ideologia que ele tá defendendo. Tipo assim, hoje em dia, eu considero que foi para mim a partir do momento que eu me tornei pai. Que foi o momento que eu realmente comecei a me importar, não só de saber do que está escrito nos textos do Marx, Pode mas de crer. realmente me importar com a transformação do mundo e tal. Em você, como é que surge isso? É na faculdade, antes, é depois? É antes, mano. Então, daí, tipo, já começou. Uma das revoltas minhas então, foi com a igreja, com essa parada aí, tá ligado? De ver que meu pai não. Tipo, tava sendo iludido, né? E aí depois eles, tipo, tiveram uma outra ideia. Minha família que foi, quando eu entrei no ensino médio, eles quiseram me colocar numa escola particular, entendeu? Aí eu fiz todo o ensino fundamental em escola pública, né? Aí quando foi o primeiro ano do ensino médio, tipo, o colégio que eu tinha que estudar ficava muito longe da minha casa, o público, né? Eu ia ter que pegar ônibus, acordar mó cedo, né? Era uma parada assim. Aí meu pai falou, não, a gente vai dar um jeito, mas a gente vai te colocar num colégio particular. E aí, cara, quando eu entrei no colégio particular, é que a realidade mesmo da classe se impôs, tá ligado? E aí que realmente eu vi o que era de desigualdade social, assim, tá ligado? Na pele mesmo, assim, né? De entender quem que eu era na estrutura social real, assim. E você já tinha essa Porque consciência na época? não tinha, mano, não tinha. Não tinha. Eu É sempre. porque eu passei por um bagulho parecido. Tipo assim, no meu ensino médio, eu ganhei bolsa de estudos para estudar numa escola particular. Foi por isso que eu consegui entrar na USP. Só Caralho. que na época eu também senti exatamente o que você está falando, uma diferença de condição socioeconômica que eu só fui entender de verdade mais para frente. Não, e que é muito doido, porque o que acontece? Eu, antes de entrar no colégio particular, tipo, eu era o playboy da família, vamos dizer assim. Porque meu pai era empreendedor. Ele tinha uma cooperativa de reciclagem, entendeu? Tipo, no bairro lá onde nós vivíamos, tipo, meu pai era o empreendedor, Ó, ele entendeu? não tem patrão. Tipo isso, tá? Então, eu era o playboy do bagulho, né? E aí, quando eu fui para um colégio particular, que eu entendi que, nossa, né, mano, era muito distante, assim, da minha realidade, tá ligado? Era muito distante. E era coisas que na época eram, tipo assim, básicas, sei lá. Eu chegava na escola, por exemplo, e tava todos os meus colegas conversando sobre Friends, tá ligado? A série, aquela. E, tipo, mano, eu não tinha TV a cabo na época, não assistia Friends, tá ligado? Aí, tipo, acabava o colégio e ia todo mundo comer no McDonald's, tá ligado? Tipo, eu não tinha dinheiro pra ir no McDonald's, tá ligado? Verdade. E aí começa a bater umas exclusão assim, tipo, até outros livros, cara, era caro pra caralho, tá ligado? Então muitos livros eu não tinha o livro, eu tinha que xerocar o livro. Daí, porra, você tá lá com o livro, né, tipo, fotocopiado ali, tá ligado? Só os bagulho, começa a isso me bater umas realidades fodidas, assim, Me né? deu um gatilho de memória que uma vez depois da escola,
Eu fui com os amigos, vamos no shopping e tal. Aí uma galera pediu coxinha do ragazzo. Aí tinha uma menina comendo assim do meu lado. Aí eu olhei pra ela e falei, posso pegar uma? Ela, não. Mas é muito coisa de playboy, eu vou dizer, mano. Tipo, mano, na quebrada ninguém nega comida, tá ligado, velho? Como assim você vai negar uma coxinha, não, mano? só essas aqui que eu como mesmo. Você não tem, né? Tipo, Mas foda, né? eu senti isso. E você entrou na faculdade, você considera que isso provavelmente fez uma grande diferença pra você conseguir entrar numa faculdade, né? Cara, daí não, na moral, tipo, eu fiquei um ano só, tá ligado? No colégio particular, eu não aguentei mesmo, assim. Eu falei, tipo, olha, tem como com meus pais, assim, eu falei, ó, tem como, né? Muita outra realidade, assim, né? E eles mesmos não conseguiam pagar, tanto que meu pai... É isso que eu ia falar, provavelmente eles atrasavam uma mensalidade. Tinha que estar mensalidade. toda hora negociando e tal, então pra eles, tipo, era um esforço que eles não estavam dando conta. Eu só consegui porque, tipo assim, eu não consegui bolsa de 100%, mas era, tipo, quase 80% de desconto, tá Pode ligado? crer. Porque se fosse a mensalidade inteira, não tem como, era quase um salário mínimo, né? É que meu pai foi naquela, tipo assim, eu vou pagar aqui e aí, tipo, Deus vai dar um jeito, entendeu? Assim, ele foi sempre nessa, sempre nessa festa. Assim, não, vai dar um jeito, Deus vai abrir a porta, vai fechar um grande negócio e tal. Já sacrifiquei um carro ali na fogueira de Santo Israel, né? Como é que não vai, que né? Deus não vai... Não vai honrar, caralho. Mas aí fiquei um ano só e aí eu fui pra uma escola, voltei pra escola pública, tá ligado? E aí, cara, mas só que daí eu já voltei diferente, assim, tá ligado? Tipo, eu já tava mais revoltado, já tava mais rebelde, né? E aí Em que sentido? Comecei, tipo, a ouvir punk rock, por exemplo, tá ligado? Pensei que você batia nas pessoas. Não, nunca fui do cara que fazia o bullying, assim, também, nunca fui do que sofria, sempre foi aquele meio termo ali, assim. E aí, tipo, na época ali dos anos 2000, início dos anos 2000, começou a ter uma nova febre, assim, mais punk, tá ligado? Tipo... Punk gringo ou brasileiro? Eu comecei com gringo, né? Tipo, com Ramones, com Green Day, essas bandas. Aí você vai conhecendo... Foi a minha banda favorita. Pra quem... minha banda favorita na adolescência foi Green Day. Hoje eu não ouço mais. Mas assim, nossa, quer me conhecer minha personalidade? Green Day... De American Idiot pra trás, assim. Aí, a 21st Century Breakdown também. Ó, eu fico com vergonha de exibir meus conhecimentos. Aí é mais uma particularidade, aí, mais uma semelhança, mano. De Green Day. Pra caralho, eu via Green Day, Offspring e tal, Mas aí depois comecei a ouvir aí você vai, tipo, indo pras drogas mais pesadas, né? Aí é tipo ali a porta de entrada. Depois eu fui pra outras coisas, pro Rato de Porão mesmo, pra Cólera, Ivan Sena. Eu não cheguei a ouvir Rato de Porão, não, mas o legado deles é vivo até hoje, muito né? Eu foda. vejo, assim, Muito foda. Eu tenho uma camisa que eu até fui gravar lá no debate contra o Pablo Marçal. Porque eu ganhei quando eu fui lá no restaurante do João Gordo. Solidariedade Viga? Foda. Só que no panelaço. Porra, cara. E aí eu ganhei aquela camisa e eu fui gravar lá porque eu sei que é tipo uma baita referência pra galera. Mas eu mesmo não era de ouvir, acho que por causa da família crente, tá ligado? Então, mano, tipo, isso foi uma referência pra mim. E aí, isso meio que abriu essa portinha pra política, tá ligado? O punk foi o que abriu a porta pra política, assim. E o meu primeiro contato mesmo, sendo real, assim, cara, é o JS, tá ligado? JS? Porque assim, ó, ainda é muito forte, tá ligado? Mas na época era mais forte ainda. O movimento estudantil, tá ligado? Ele tinha muita influência o JS. da UJS, né? Eu entendi que você tinha falado do JS. Não. Sabe o JS? Não, o JS é União da Juventude Socialista do PCdoB. Que era alguma coisa pra Jesus, assim, JS. Mas o JS pra quem não conhece a sigla, é União da Juventude Socialista. União da Juventude Socialista. É a juventude do PCdoB, né? Partido Comunista do Brasil, tá ligado? E na época era muito forte, ainda é muito forte, mas hoje já tem outros partidos também que disputam, né? Mas, tipo, na época, aí de esquerda, assim, quem era hegemônico... 2000. Hegemônico era o JS. E aí, tipo, um brother lá da UJS começou a militar e começou... Foi onde eu tive o primeiro... Você tava na escola ainda? Quando eu tava na escola, ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio,
foi onde eu comecei a ter o primeiro contato. E o cara já me apresentou Stalin, tá ligado? O cara já me apresentou Fidel, entendeu? Tipo, Com Abner na comunista. é isso, pô. Me apresentou falou sobre a Revolução Cubana. Fui num congresso da OJS, que inclusive foi um dos congressos onde apresentou a Manuela Dávila, tá ligado? Nos anos 2000, quando a Manuela era da OJS, mano, tá ligado? Então ali foi o primeiro contato que eu tive com política, assim. Mas daí depois, como o punk tava muito forte na minha vida, assim, eu enveredei mais pro lado do anarquismo naquela época. Não, isso é interessante porque eu acho que assim, a gente é de gerações um pouco diferentes, eu acho, um pouco diferente. Tipo assim, você viveu mais os anos 90 do que eu, mas eu peguei boa parte da cultura dos anos 90. Só que eu acho que da geração da galera assim de 20 e poucos, mais nova do que eu, muita gente que hoje se interessa pela política começou, acho que em 2013 teve uma galera. O Jones fala que, acho que pra ele foi assim na época de 2013. Ele já não tem mais 20 e pouco, né? Mas essa galera dessa nossa geração, tem uma galera que começou em 2016, acho que por causa do movimento de impeachment da Dilma. E pra mim foi o Bolsonaro. 2018. Em 2018 eu era contra o Bolsonaro, mas eu, tipo assim, me considerava centro-esquerda, votava na Tabata Amaral. E aí, final do governo Bolsonaro 2022, pra mim foi, tipo assim, a radicalização mais forte. Mas por isso que eu gosto de perguntar pra você, porque você já pegou, tipo assim, uma movimentação que é anterior a tudo isso lá. Tipo assim, você tinha me falado que em 2003 você começou Você tinha se filiado a algum partido? Na UJS, o JS. A primeira então filiação você já foi é filiado a um partido por ser da UJS? Ah, tá. Não necessariamente você é filiado no PCdoB, né? Porque, tá. tipo, a UJS é a juventude do PCdoB, mas ela não significa que você é filiado ao partido especificamente. E você chegou a se filiar? Não cheguei a me filiar ao PCdoB. Fiquei 2 anos na UJS, a gente construiu um grêmio estudantil lá no colégio, né? Na nossa escola lá. Era muito louco porque o menino esse que doutrinou, vamos dizer assim, né? Ele era muito impopular, assim, no colégio, tá ligado? Ele, tipo, não daria pra se filiar sendo um menor de idade também, né? O menino, ele era, tipo, muito impopular, assim, tá ligado? Ele sofria bullying e tal. E, cara, a política fez ele dar, tipo, toda a volta, entendeu? Porque quando abriu a campanha pro Grêmio Estudantil, tipo, ele era muito politizado, tá ligado? E aí, tipo, quando tinha os debates, ele super, tipo, se destacava, né? Você já tava treinando pros debates desde essa época. Mano, e tipo assim, o cara super se destacava e o colégio começou tipo, as pessoas começaram a curtir ele, assim, tipo assim, da forma com que ele falava, as coisas que ele falava, das demandas, assim, e aí ele virou o presidente do Grêmio Estudantil, tá ligado? E o cara passou, tipo, de ser um cara que sofria super bullying, pra ser uma pessoa considerada pela prática política dele, tá ligado? Enfim, acabou meio que inspirando outras pessoas que eram meio excluídas, assim, porque, tipo, eu tava recém chegando no colégio, tinha vindo de um colégio particular onde a minha experiência tinha sido ruim, tá ligado? Onde eu não tinha conseguido, enfim, me enturmar com ninguém, na condição social, e aí caí num lugar onde a política meio que me acolheu também, tá ligado? E isso foi meio que uma forma de eu me socializar e ao mesmo tempo foi me conscientizando ali, tá ligado? E a faculdade de História já surge logo quando você acabou a escola? Ou foi mais pra frente? Cara, justamente por essa questão da política, assim, né? Enfim, qual curso que eu poderia fazer que ainda ia me dar subsídios políticos, que era que eu tava curtindo estudar, né, mano? Que daí, como eu falei, pela questão do punk, eu fui mais pelo anarquismo. E aí eu ia na biblioteca procurar livros sobre anarquismo, que era uma coisa super rara. Você chegou a ler o Proust, Bakunin? Li Bakunin, li Proudhon, li Kropotkin. Proudhon, falei Proust, era todos, mano. Proudhon que eu quis dizer. Li todos, Porra, me aprofundei muito. E assim, tipo, material que na época era muito restrito. Então, tipo, eu tinha que ir na biblioteca, tá ligado? Ler na biblioteca, porque não tinha como tirar. Não podia levar o livro pra casa. Não podia retirar e tal. E aí que eu escolhi fazer história. Eu falei, mano, vou fazer história porque eu vou continuar podendo estudar aquilo que me interessa, né? E aí você fez história onde? Na Universidade de Caxias do Sul. Universidade de Caxias do Sul? Fiz história lá. É uma universidade comunitária da Serra, como chama, né? Sério? Então não é
estadual nem municipal? Não, ela é uma universidade comunitária, então ela, tipo, ela tem um regime diferente, assim, você paga um valor, tá ligado? Mas é um valor um pouco inferior a uma faculdade privada ou uma universidade privada. E, enfim, mas ela é comunitária porque ela reúne algumas organizações da cidade, entre elas a Igreja Católica, entre elas, tipo, uma organização lá que era dona do terreno, é uma universidade com campos grandes, assim, tipo, da Serra Gaúcha é a maior universidade que tem, a maior universidade do interior do Rio Grande do Sul, assim. Então, enfim, é uma universidade que forma muita gente. E foi uma experiência boa? E foi, porque daí eu já tinha uma experiência do ensino médio, onde eu já militava no movimento estudantil, cheguei na universidade, continuei militando no movimento estudantil, fizemos coletivos, né, e fizemos parte do diretório acadêmico da história, enfim, foi mais uma etapa, vamos dizer assim, de politização na minha vida, tá ligado? Eu gostava muito de estudar, assim, também, né, a história, enfim. E você era daqueles que bastante. costumava realmente ler os livros da aula antes da aula? Não. Porque Você era desse? 50%, né, 30%. Tá? Mas é porque, assim, pra quem não sabe, é um volume de leitura muito grande que a gente tem, muita coisa pra ler. Só que eu entendi em certo momento que para você aproveitar a faculdade de história ao máximo, você tinha que ler os textos antes. Só que aí às vezes não dava tempo, e aí eu ficava às vezes me sentindo mal de, pô, eu não consegui ler. Só que aí eu perguntava pro meu amigo, que era o Rafael, eu falava, Rafa, você leu o texto da aula de hoje? Ele falou, claro que não. Ele me respondia assim toda vez. Aí eu começava... Alguém eu ficava, mano, muita gente não consegue, né? Não dá, né, mano? Mas o ideal seria, cara. Hoje eu me arrependo. Eu também me arrependo de não ter lido mais. Pô, teria contribuído mais pra minha formação. Eu tenho uma vez eu... Se você vai fazer faculdade de humanas, leia. Não miguele leitura, porque você vai sentir falta depois. Vai pra caralho, mano. Faz diferença. Eu me lembro uma vez que eu tava, tipo, pra entrar na sala de aula, e aí eu não sei que eu me enrolei, pá, e assim, eu entrei na sala de aula, já tinha atrasado uns 5 minutinhos, assim, tá ligado? Aí quando eu entrei na sala de aula, tava todo mundo sentado em círculo, tá ligado? E no meio da sala tinha um círculo menor. Aí o professor falou, ô Ramon, chegou bem na hora, pode sentar ali no meio? E aí eu, putz, o que é, né? É um ritual. Aí, cara, sentei no meio ali, daí ele começou falando da aula. Bom, então, hoje é a nossa primeira aula, onde o grupo que apresenta vai falar sobre a Era dos Extremos, do Hobsbawm, né? E aí eu falei, o grupo que apresenta, né? E eu falei pro meu colega e falei assim, mano, nós somos o grupo que apresenta. Mano, você não leu? Puta, velho, eu tinha esquecido do trabalho, tá ligado? Nossa, cara, já me subiu aquele calor, assim, ó, e aí, tipo, eu já comecei a olhar pro colega do lado, as anotações dele, assim, né? Daí eu já peguei, tipo, o meu texto lá da Era dos Extremos e tal. E aí, tipo, eram umas 10 pessoas, tá ligado? Aí o professor começou assim, bom, quando começa o texto 1, onde Hobsbawm fala e as luzes da Europa se apagaram, o que será que ele quis dizer com isso, tá ligado? E aí ficou aquele silêncio, assim, né? E aí, nesse momento, eis que surge uma fagulha de pensamento, tá ligado? E eu falo, professor, eu acho que ele quis dizer que isso daí rompe com a ideia de que o iluminismo, né, iria só trazer o progresso para a sociedade. É isso, Ramon. 10. 10. Nossa, consegui. Era só isso que eu precisava. Nossa. Cara, salvo por quê? Porque eu já tinha muita leitura de anarquismo, de comunismo, tá ligado? Eu não tinha lido realmente naquela época. Depois, obviamente, eu li A Era dos Extremos, que inclusive é um ótimo livro, né? Você leu Sim, também? eu li trechos, não li inteiro. Mas se me perguntasse também, eu não ia lembrar do que o Hobsbawm escreveu, mas eu ia chutar alguma coisa de cabeça, porra. assim. Dá pra saber mais ou menos ali, século XVIII, né? Os caras estavam acreditando
achando, né, cara, que o iluminismo ia trazer só coisas boas, né, racionalidade, agora ia levar a humanidade pro progresso infinito, e de repente acontece o quê? A Primeira Guerra Mundial, né, em 1917, né, por isso que o Hobsbawm fala, e as luzes de toda a Europa se apagaram. Né? Era como Essa se, tipo crença. assim, ali na Belle Époque tava todo mundo otimista com o futuro, e aí vem a Primeira Guerra e depois a Segunda, e todo mundo fala, cara, acho que a gente não aprendeu com o passado, a gente só criou armas maiores, né? Exatamente. Mas, então, você, dentro da faculdade ali, você já era uma pessoa politizada antes, então, de entrar. Eu não era durante a minha faculdade, mas então você entrou e você, tipo assim, se integrou ao movimento estudantil? Me integrei ao movimento estudantil. A faculdade de História também ela tem uma característica que tem muita gente envolvida com arte e cultura. Não sei como é que é aqui, como é que era lá na USP. Sim. Tem, né? Geral. Porra, cara, sempre tem um sarau ali, alguém Eu não tocando costumava tamborzinho, participar, não, porque eu ainda era de família crente, eu ainda era meio conservador, eu não colava, mas sempre tinha. Então, aí também comecei a ter contato com a parte cultural, tá ligado? Que, enfim, depois quem vai fazer muita diferença na minha vida. Então, enquanto eu tava fazendo curso de História, eu participava do movimento estudantil e tudo, tá? Eu comecei também Desculpa. Eu comecei a ir atrás de parte de oficinas de arte, de cultura, de teatro, de circo, de dança, tá ligado? Que comecei a descobrir essa parte corporal, física, artística, assim, que até então nunca tinha explorado. Durante minha adolescência, eu pratiquei triatlon, tá ligado? Esporte. Primeiro futebol, Que é um monte né? de esporte misturado? Primeiro futebol, tá ligado? Aí depois o triatlon, que é natação, ciclismo e corrida. Eu fiquei antes com 5 anos praticando triatlon, tá ligado? E é um esporte super disciplinado, assim, rígido, né? Tipo, você tem que treinar pra caralho e pá. E aí eu parei de fazer também por falta de incentivo financeiro, assim, porque, tipo, não tinha mais dinheiro para ir para as competição, e aí era um projeto que tinha dentro da universidade, e aí o projeto não tava mais existindo, eu tinha que pagar, tipo, piscina para poder treinar, tá ligado? Não tinha esse dinheiro. Parei de praticar triatlon e tal, mas, tipo, eu já tinha uma cultura física, vamos dizer assim, de esportiva, tá ligado? E aí, tipo, eu quis ir em busca de outra coisa. E aí eu comecei a encontrar isso na arte, assim, na dança, no teatro, tá ligado? Parte física mesmo, assim. Então, a faculdade também me abriu essa outra possibilidade, né? De, tipo, existia outros caminhos. Porque acontece, meus trampos antes tinha sido trabalhar na cooperativa de lixo lá, de reciclagem do meu pai, tá ligado? Aí depois, com 18 anos, eu entrei numa fábrica de móveis. Trabalhei uns 6 meses numa fábrica de móveis. E aí até numa máquina que, tipo... Então você é um comunista que foi operário. Você mano. foi literalmente operário de fábrica. Foi de chão de fábrica. E aí, tipo, tinha uma máquina que você passava a máquina assim numa esteira que ela ficava lixando, assim, tipo, os cantos das portas de roupeiro, guarda-roupa e tal. E aí um dia eu botei essa porta assim, ó, e meu dedo pressionou, porque você bota a porta assim na esteira, ela prensa e tipo vai levando. E meu dedo prensou, tá ligado? Sim. E eu fui assim, mano, eu atravessei a máquina toda, que era, sei lá, velho, uns 10 metros, tá ligado? Eu atravessei uns 10 metros, assim, gritando com meu dedo prensado, assim, na porta, assim, tá ligado? Você tava chamando alguém? Tava gritando, mano, o quê? Eu tava gritando de alguém. Porra, alguém me ajuda aqui, caralho. Só que, porra, mano, eu entro numa fábrica, um monte de máquina trabalhando, velho. Todo mundo usando protetor, ninguém ouviu, tá ligado? Caralho. Mano, eu atravessei muito barulho, a máquina né? toda, atravessei a máquina toda, assim, com meu dedo, assim, tá ligado? E, tipo, saí, daí, tipo, meu dedo ficou totalmente amassado, a unha caiu, tipo, aqui no médico, pá. Mas você conseguiu puxar no finalzinho? No final, não, fui a máquina toda. Aí no finalzinho, tipo, a esteira, a porta cai, assim, né? E aí... Ah, tá. Eu pensei que... Ah, tá. Porque é que meu pai, ele trabalhou na Gerdau, meu pai. E ele era operário também de fábrica. Ele falou que uma vez o braço dele ficou preso numa prensa, só que tava indo em direção a uma serra. Nossa, que isso. Só que aí falou que lá, quando tava chegando no finalzinho, alguém conseguiu apertar lá o freio e parou e tiraram o braço dele. Mas, tipo assim, é muito comum quem trabalha em fábrica, né? Tipo, o que aconteceu com o Lula, do dedo, tipo assim. Pô. E eu acho que isso mostra bem como o operário é visto como uma mão de obra
que é substituível facilmente, né? Descartável. Tipo assim, o cara bota você nas condições mais improvisadas possíveis, porque, se morrer a gente contrata outro. Mano, é um bagulho assim, tipo. Você tá ali naquela lógica ali diária. Imagina, eu era um jovem de 18 anos, tá ligado? Tipo, com a vida, um monte de coisa acontecendo, querendo fazer um monte de coisa e você tem que ficar dentro da fábrica 8 horas por dia só num movimento repetitivo, tá ligado? Repetitivo. Tem uma hora que você automatiza aquela parada, mano, que você não tá nem prestando atenção. Aí é nessa hora que acontece o acidente, tá ligado? Porque você, tipo, não é uma máquina, né, mano? Você é um ser humano, você precisa de outros estímulos. Você ficar 8 horas por dia só apertando um botão, só girando uma maçaneta, uma alavanca, tá ligado? Isso não é trabalho, mano. Isso daí não condiz com a nossa natureza humana, tá ligado? É alienante, né? É alienante. É isso que o Marx chama de trabalho alienado, né, mano? É o que, tipo, ele não constrói algo real. Não é a mesma coisa de você, tipo, preciso de uma cadeira. Você vai lá, derruba uma árvore e constrói uma cadeira para você, né? Onde você usufrui disso, tá ligado? Não, dentro do trabalho automatizado não, dentro da linha de produção, né, do trabalho alienado, você só constrói uma parte daquilo ali, que você não sabe como é que se constrói realmente uma cadeira, que você só ficou fazendo o pé da cadeira, você sabe fazer o pé da cadeira, apertar um botão que sai o pé da cadeira. Então é isso que é o trabalho alienado. Usufruir, né? Exatamente. Então, tipo, eu comecei a ficar, tipo assim, mano, não vou trabalhar com isso, não. Aí eu vou foi- ter que dar um jeito, tá ligado? Eu vou ter que dar um jeito de... Foi depois disso que você entrou pro circo? Você fez parte do circo durante uma isso. época, né? Você tinha É quantos isso. anos quando você entrou no circo? Então, aí quando eu tinha 21 anos, eu tava ainda fazendo a faculdade, 20, 21, tá ligado? Pra pagar a faculdade eu tinha que trabalhar. E daí, tipo, pra trabalhar, eu não queria mais trabalhar em fábrica de imóveis, tá ligado? Aí abriu um projeto lá dentro da universidade mesmo, que era um projeto assistencial para a comunidade que ficava próximo ali da universidade, para as crianças, onde davam oficinas de arte, coisas assim, tá ligado? E aí eu falei, mano, eu tenho experiência com teatro. E a real, eu tinha 1 ano só de experiência que eu tinha feito no ensino médio, assim, tipo, participado do grupo do colégio, tá ligado? E eu falei assim, não, eu vou dar uma oficina de teatro, assim, e me aceitaram, tá ligado? Tipo, acreditaram na minha, assim, né? E, e aí eu comecei a ter que estudar sobre teatro pra poder dar aula pra teatro pras crianças, tá Às ligado? vezes, eu acho que às vezes é bom, talvez. Estudar pra dar aula. Você sabe dar aula de teatro? Sim, Não dá pra meter o louco do Eric Hobsbawm para o resto da vida, né? Toda vez esperar que você vai acertar sem se preparar. Exatamente. Eu comecei a estudar teatro e aí dentro da onde eu onde eu estava estudando sobre teatro, tinha um professor de circo, que era um senhorzinho já de 60 e poucos anos e tal, que tinha ido morar em Caxias depois de ter vivido a vida toda, tipo, sendo de família circense e tal. E eu comecei a achar legal aquela parada, assim, porque tinha cama elástica, tá ligado? Tinha trapézio, eu tá gostava ligado? de cama elástica. Porra, eu quero fazer essa parada também. Aí eu acabava de dar aula, eu chegava pra esse tiozinho e falava assim, eu posso usar os equipamentos? Aí ele falava, não, pode fazer. E ele começou a me ensinar umas Ele paradas. foi bonzinho, entendeu? porque você tá gastando os equipamentos dele. Tava gastando, mano. Tipo assim, deixa essas crianças aí. Deixa eu quero brincar. Foi bem isso. Ô tio, deixa eu brincar no seu pula. Porra, uma puta na cama elástica gigante, tá ligado? Porque era de trapézio, então, mano, era muito foda, assim. Aí eu comecei a participar desse projeto e tal. E só que tudo na minha vida, tudo se entrelaça, sabe? Tipo, eu não consigo fechar as coisas numa caixinha só, sabe? Tipo, eu tenho essa tendência de querer misturar as coisas, né? Tipo, misturar e tal. E aí, tipo, eu comecei a fazer circo, aprendi a fazer malabarismo. E eu tinha desejo de viajar pelo mundo, tá ligado? Tipo, era isso que eu queria fazer, assim, né? Até por causa da história, né? Acho que a história meio que, tipo, te dá esse desejo de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, tá ligado? E aí, minha realidade de ser pobre e fudido, o que eu ia fazer? Tipo, comecei a fazer malabarismo no semáforo para ir
pra viajar, tá ligado? Essa é a minha... Vai pro Paraguai. O paraíso, né? O paraíso da direita hoje. Mano, eu comecei a fazer malabarismo no semáforo pra viajar. Eu viajei durante um bom tempo, assim. Sempre que acabava minhas férias da universidade, eu ficava viajando, tá ligado? Conseguiu viajar pra onde? Cara, eu viajei, eu fazia muitas capitais, assim, então, tipo, eu saí primeiro, daí foi Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Cuiabá. Conseguiu sair do Brasil? Nunca saí do Brasil. Eu também. Ainda não. Essa é a... Você acha que isso é justo? Você acha que a gente não deveria ter direito de conhecer outras culturas? Porra, demorou, né, hein? Você aí que defende o capitalismo, você tá defendendo isso, viu? A gente vive num estado de apartheid social por sua culpa. Não, não é sua culpa, mas... Mas Um pouco é. Mas é... E aí você, através do circo, foi... Tipo assim, era um bagulho de você viajar com circo ou você trabalhava num lugar específico? Não, malabarismo de rua mesmo, cara. Fazendo rua, sim, fazendo... Primeiro começando Ah, tá, semáforo. não era no circo. Você aprendeu no circo, mas você não trabalhou no circo. Não trabalhei no circo. Trabalhei uma vez no circo, no Vostok. Trabalhei uma temporada de verão no Vostok. Mas, cara, também é fudido, assim. Trabalho Você de circo fazia não o é que lá? fácil, né? Malabares. Fazia Malabares. um número de malabarismo. Fazia um número de Só porque malabarismo. eu sei que você sabe fazer mais coisas, tipo atirar faca, esses negócios. Faço também, mas a minha especialidade é malabarismo de abolô, que é um ioiô chinês, tá ligado? Tô ligado, Essa é a minha tô ligado. especialidade. Pra é o quem nome não manja, principal. você tá ligado? A gente vai botar a imagem aqui, você tá ligado, né? Aquele negócio que parece uma ampulheta e você fica com os Isso palitinhos mesmo. e a cordinha assim. É esse mesmo, esse é A a gente minha, teve minha uma época que especialidade. virou febre na escola. É Teve mesmo? uma época que Olha na aí. minha escola lá em Mauá, os moleques começaram todo mundo comprar diabolô, não sei se era, sei lá, 20 pontos. Eu não tinha, mas aí os moleques tinham. Aí eu ia lá, ficava assim, e aí eles jogavam lá pro altão, lá pra puta que pariu, e pegava de volta. E aí depois disso veio uma outra febre que era flag, tá ligado? Ah, pode crer. Você só botava é. os anelzinhos e ficava rodando uns panos assim. Isso aí eu faço também, É isso aí. Não, eu trabalhei uma temporada no Vostok, mas, tipo, mano, também a mesma história. Assim, salário baixo, condições mais Não, precárias mas e tal, tá acaba ligado? que é uma vivência que muda o resto da sua vida, né? Com certeza. Aí eu trabalhei muito tempo fazendo rua, assim, né? Semáforo, depois praças mesmo, tipo, fazendo espetáculo na praça, assim, né? Passando Como é que é? chapéu. Você chega, tipo assim, começa do nada e uma galera começa a aglomerar do nada? Normalmente, tipo, você tem que ter um número que chama a atenção, tá ligado? O primeiro número, né? Que normalmente também é o que você promete para prender a pessoa pro final, tá ligado? Então, Estratégia de vendas. Então assim... Você que quer estudar tráfego pago? Presta atenção agora. Curte essa. Isso aqui é sabedoria popular, mano. Isso aqui é milenário o bagulho. Então eu começava, tipo, jogando querosene, assim, fazendo uma roda mesmo de querosene, tá ligado? E tacava fogo, assim, tipo. Aí já chamava a atenção da galera, assim, E você né? ficava no meio. Não, no meio, assim, né? Aí, tipo, acendia uma tocha, aí fazia quem engolir, tá ligado? Aí fazia que passava pelo corpo, assim. E já começava a colar a galera. Começava a aparecer umas pessoas, tipo, que esse maluco vai se matar aqui na frente da gente, tá ligado? Aí puxava uns facão, assim e tal. E aí começa o show mesmo, tá ligado? Porque é isso, mano, a galera para pra ver se o cara vai morrer, velho. Vamos ver se esse cara vai se matar na nossa frente aqui. Isso é engraçado. Tem os malucos que passam naqueles aros, né, com umas faquinhas, você já viu? Não, os caras Já. vendem umas pomadas assim, Nossa, mano. tá maluco. Fica 2, 3 horas, mano. O cara fica 2, 3 horas prometendo que vai pular naquilo ali, tá ligado? Pode E a galera crer. fica ali, mano. Fica olhando No final aquele ele bagulho. consegue, né? Não, ele passa, mas assim, ele te fez ficar Até 3 horas ali. É o Vendeu que é- pomada, vendeu é tudo o quanto é João coisa. Kleber da... É total. Mas é isso, tipo, esses caras são fera, assim, e aí, tipo, eu pegava um pouco disso, assim, né? Ele fazia ali um show de uns 30, 40 minutos, e aí no final você passa o Passar chapéu. o chapéu. E dá pra conseguir quanto em média, assim? É porque hoje em dia a moeda já vale diferente, Mudou, né? Hoje em dia, por causa do Pix também, né? Tipo, a galera não tem mais dinheiro, assim. Aí, tipo, quem é artista de rua ainda, que eu vejo, tipo, a galera carrega uma plaquinha com o Pix. Não é a mesma coisa, tá ligado, cara? Chegava ali com 20 reais. Botava no chapéu. Mas, tipo assim, dá pra você comer pelo dia e pelo outro, ou não?
Cara, tem gente que, assim, ó, é uma vida difícil, mano. É uma vida dura, Não, assim, não, tá não ligado? duvido, não duvido. É, Mas é porque os seus talentos, eu imagino que chamavam mais atenção do que se fosse um cara só tocando violão. não, claro, não dava. Eu consegui viver assim, tá ligado? Tipo, básico, né, mano? Você consegue viver assim, né? Tipo assim, então você não fazia só isso, você fazia isso e outras coisas. Primeiro eu tinha aquele projeto onde eu dava aula, e aí eu fazia isso mais na época de férias, assim, tá ligado? Ah, Aí o que acontece? Tipo, depois eu trabalhei em centro educativo, de assistência social, dando aula já de teatro e de circo, porque daí eu já tinha um pouco de experiência em circo e tal. E, cara, e aí quando chegou, tipo, na época dos estágios na faculdade, tá ligado? No curso de história, aí que bateu a realidade do que é dentro de uma escola, entendeu? E aí, tipo, a princípio eu tinha o plano de que eu ia acabar o curso e ia ser professor, tá ligado? Ia dar aula na escola. Só que, cara, quando eu comecei a fazer os estágios, assim, mano, tipo, bateu uma bad, tá ligado? De tipo, cara, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida, assim? Porque eu fiz. O estágio 1 é só observação, né? Aí o estágio 2 era prática de sala de aula em ensino fundamental. E o estágio 3 era prática de sala de aula em ensino médio. Um semestre, né? E primeira observação foi, tipo assim, horrível, tá ligado? Eu achei, tipo assim, nossa, mano, os caras não respeitam o professor, tá ligado? Que foda, mano, eu não posso ser assim. E aí eu ia pra dentro da sala dos professores. Nossa, mano, era só fofoca, tá ligado? Sobre os alunos, sobre a vida dos alunos, como os alunos não prestavam, como sabe? E eu falei, caralho, mano, não é isso que eu quero não, tá ligado? Aí eu fiz o estágio 2, eu preparei aulas super diferentes e tal, porque imagina, né, tipo, eu tava super no auge do estudo do teatro, do circo, daí preparei umas aulas que tinha, tipo, malabarismo junto com proposta pedagógica e tal, tá ligado? Tipo, os alunos adoraram, né, mano? Imagina, né? mas você era professor de teatro ou de história? Isso foi no estágio do curso de História, tá ligado? Mas eu trabalhava como conseguiu professor misturar. de teatro e de circo. Aí quando eu fui fazer o estágio do curso de História, eu utilizei as técnicas que eu tinha de teatro e de circo Misturou. misturei, tá ligado? E aí os alunos achavam muito foda, né? Imagina, né? Achava o professor lá com uma didática totalmente diferente e tal, fazendo malabarismo, tá ligado? Pra explicar sobre Roma, tá ligado? Tipo, porque, né, em Roma, na Roma antiga e tal, tinha o circo, o que era o circo, cara, fazia todas umas explicações, era muito, imagina, A bem diferente. Revolução Francesa foi assim, aí começa a fazer várias marcas. É isso, guilhotina, Guilhotina jogando pra cima. nas Assim. cabeças, joga nas cabeças. Cara, malabarismo com a cabeça dos reis. Cara, Aí, ó, quem sabe o próximo show, Uma aula de história com o circense. Mano, e aí, tipo, daí dava dó dos professores, porque daí, tipo, eu tinha o tempo, né, era meu estágio, era, tipo, eu queria fazer o meu melhor, né, mano. Aí, quando eu saí, os alunos ficavam de cara, né, porque daí voltava a pedagogia antiga, que era que eles não curtiam, né. Mas, e aí eu vi, cara, que eu poderia ter sido um bom professor, só que a rotina de sala de aula é desgastante, tá ligado? E daí eu falei, mano, eu vou tentar fazer alguma outra coisa da minha vida. E aí que eu foquei na parte circense mesmo. E como é que surgiu a comédia stand-up na sua trajetória? Cara, daí, tipo, eu comecei a fazer malabarismo de rua, tá ligado? E eu percebia que eu queria, tipo, ter mais piadas pra fazer assim, tá ligado? Porque normalmente... Pra chamar a atenção da galera. chamar atenção. E eu queria ser mais original também, porque muita gente dentro do universo do circo, se você vê, às vezes, tipo, as piadas de mágico, tá ligado? Se você vê um mágico, daí vê outro mágico, vê três... Se você vê, tipo, 4, 5 mágicos, você vai ver que praticamente são as mesmas piadas. Que tem, tipo, 200 anos, as mesmas piadas. Os caras só adaptam uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá ligado? E eu, tipo, mano, quero estudar outras coisas, sabe? E aí eu comecei meio que como eu já tinha também a questão do teatro, a querer colocar uma parte mais, tipo, falada nos meus shows, tá ligado? De rua, tá ligado? Uma parte mais falada. Que os shows de outros artistas de rua era mais, tipo, as habilidades. Tipo, vamos fazer agora 5 facas. Agora 5 tochas de fogo. Agora 5 tochas de fogo em cima do monociclo girafa. Aí você lembrou dos ensinamentos de Pablo Marçal e pensou, precisa de um storytelling.
Pior, nessa live, tá ligado? Não, eu preciso me comunicar com as pessoas, né? E só que antes foi assim, é muita história, mano, pra contar. Pode ir. Porque pra encaixar os pontos, tá ligado? Porque é o seguinte, tipo, que nem eu falei, eu sempre fui militante, né? Já na época, movimento estudantil, militante na faculdade e apreciador do punk, né? Punk rock, punk, tá ligado? E aí, teve uma época lá em Caxias do Sul que a gente teve um encontro anarcopunk da região sul, tá ligado? Então, tipo assim, ó, foram anarcopunks de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se encontrar lá em Caxias, tá ligado? Fazer um encontro. E a gente que era da cidade, a gente era responsável pela organização. E daí a gente organizou um protesto, na época, contra a ALCA, que era um projeto de área de livre comércio das Américas, tá ligado? E aí, tipo, era o auge do neoliberalismo daquele momento lá, a ALCA. Se esse projeto realmente tivesse sido aprovado, né, era um projeto de livre mercado, né, entre toda a América, todas as Américas, né, América do Sul, América Central e América do Norte, né, que daria muitos maiores benefícios aos Estados Unidos, né? Então já tinha uma visão anti-imperialista, a gente organizou esse protesto, e durante esse protesto, tinha mais ou menos, sei lá, uns 80 punks reunidos, assim, né? Aí você imagina, tipo, 80 punks, a galera de jaqueta de couro, rebite, moicano e tal, reunidos em Caxias do Sul. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, conservadora, tá ligado? Bah, nós é punk. Bah, meu! Aí tu imagina, tá ligado? A gente, tipo, se reuniu na praça da cidade, desceu, assim, por uma rua, e a gente ia queimar um boneco do Bush na frente do McDonald's. Isso é da hora. Tá ligado? Daí a gente, pô, desceu lá no funk, tá ligado? Aqui, ó, pra vocês verem de pertinho aqui como os funcionários de mano, não tem nada a ver. Tipo, mano, é que, porra, no 2000, isso é 2003, sei lá, 2004, tipo, o McDonald's era o símbolo maior do imperialismo norte-americano, tá ligado? Porque, tipo, até então a gente conhecia só os botecos do bairro, tá ligado? A gente conhecia as hamburguerias do bairro. Lá no Rio Grande do Sul é muito famoso o X, tá ligado? Sim. O X gaúcho é um patrimônio cultural, tá ligado? Então, porra, veio esse McDonald's aqui, tá ligado? Pra concorrer contra o nosso X, tá ligado? Temos que fazer alguma coisa. Vamos queimar o X gaúcho não pode, cara. Vamos queimar o Bush. Não, mas acaba que é interessante, eu não tinha pensado nisso, como, tipo assim, movimento político não é feito só por partido político, né? Exatamente. Tipo assim, você tava falando dos punks, tipo assim, qualquer pessoa, quer dizer, qualquer grupo que tenha certos interesses e aí certas leituras, certas... A música também acaba sendo um tipo de formação cultural e aí acaba aglutinando pessoas que têm essa vontade de mudança, né? E você acabou, querendo ou não, se organizando já desde cedo, né? Então você sempre foi um cara que estava em meio a coletivos, né? Cara, com os punks, assim, a gente fez muitos protestos, tá ligado? Muitos mesmo, assim, e no interior do Rio Grande do Sul. Geralmente tá era quais os assuntos, assim? Cara, o antifascismo, né, sempre foi uma pauta muito forte, ainda mais de onde a gente vinha, né? Tipo, que é uma cidade de imigração italiana e que tinha movimentos, e tem ainda hoje movimentos neonazistas, neofascistas, tá? Então, o antifascismo sempre foi uma pauta muito... Vocês já chegaram a, tipo assim, encontrar pessoalmente uma galera? Sim, sim. A gente passou por muitos conflitos violentos mesmo, assim, tipo, sair na mão, de dois grupos se encontrarem, assim... Sim, exato, cara. Mano, uma vez eu tava andando pelas ruas da cidade lá, tá ligado? Aí tava eu e mais 2 parceiros, assim. E aí a gente viu 2 nazistas, tá ligado? Que a gente sabia que eram nazistas, assim, tá ligado? Andando pela rua. Daí a gente falou assim, mano, vamos pegar esses caras aí. Já era. Quando a gente chegou perto dos caras, assim, um tirou um facão e o outro tirou um revólver, tá ligado? Aí, tipo, nós 3 punk, assim, tipo... Aí os caras olhou pra nós e falou assim, o que vocês estão fazendo? Daí nós tínhamos meio que se olhamos, né? Deu aquele pânico, vocês não têm o direito de andar na rua.
Aí eu falei, como assim, mano? Vamos vazar, tá ligado? Aí a gente vazou do bagulho e a gente começou, mano, a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente se organizou, tá ligado? E a gente começou a criar um movimento antifascista mesmo na cidade, assim. E, cara, em vários momentos a gente bateu nos caras, apanhou também. Foram anos violentos, assim. Eu, inclusive, tenho meus 4 dentes da frente aqui, eles são de porcelana por causa disso. É? É, Ah, você perdeu todos os dentes. perdi todos os dentes, mano. Numa briga dessas contra skinheads fascistas, Mas você assim. conseguiu machucar alguém, pelo menos? Claro, pô, claro. Não nessa briga. Em outras brigas, nessa aí eu só fui machucado, mano. Nossa, não, mano. Já teve briga que, cara, eu nem vou falar aqui porque senão vou expor crimes, tá? Não tem pra quê. Não, me deixa quieto, tá ligado? Mas nessa aí que eu apanhei, tipo, eu apanhei de 8 skinheads, tá ligado? Ah, cara. Ah, porque eles te pegaram sozinho? Sozinho. Tipo, sozinho tava eu e minha mina. Aí, tipo, minha mina conseguiu correr pra dentro de um táxi, tá ligado? E aí, tipo, mano... Você os ficou cara- que nem o Jack no Titanic. É, fiquei A Rose sozinho. foi pra porta e você... Cara, eu corri o máximo que eu pude, assim, ó, nossa, mano, corri, mas assim, tipo, não deu. Aí quando eu vi, tipo, só vi mão, assim, mão voando, eu, cara, não posso cair. De repente eu, pum, vou cair, eu falei, não posso cair deitado. Aí eu caí sentado. Só que, cara, na hora que eu caí sentado, veio um maluco e, pô, chutou a minha boca, assim. Nossa. Eu Mas falei, aí... morri? Mas Será? aí essa treta começou com os caras já sabendo que você era dos Comuna antes? Eles já te conheciam? Já, a gente conhecia a cidade pequena, né? E, tipo, a gente já era muito ativo, realmente, a gente era muito ativo. Eu vejo, cara, hoje em dia, assim, não existe nenhum grupo que tivesse tanta atividade quanto tinha os punks ali naquele virada dos anos 90 para anos 2000, tá ligado? A gente tinha muitas ocupações, tá ligado? Em Porto Alegre mesmo a gente tinha uma ocupação lá que era o Teimosia. Foi uma ocupação que durou alguns anos, assim. Em Florianópolis, quando eu fui para Florianópolis, a gente participou de uma desocupação e ocupou uma outra casa logo em seguida, assim, tá ligado? Cara, o movimento punk, assim, ele me politizou e me colocou em situações, assim, de conflito também, e de enfrentamento extremo, tá ligado? E que me deu a base, assim, para as crenças que eu tenho hoje, para as convicções que eu tenho hoje, assim, eu devo muito a essa escola, assim, do punk, tá ligado? E você considera que esses movimentos neonazistas que existiam no Sul, qual que era a origem deles? É uma coisa, tipo assim, familiar, de migração alemã, da galera que veio pra cá? Ou é porque uma galera realmente aderia a essa ideologia e aí começava, tipo assim, o racismo misturado com a xenofobia? Cara, é doido, assim, porque, tipo, a imigração italiana aqui pro Brasil, ela trouxe muitos mais anarquistas e socialistas do que propriamente fascistas, tá ligado? Então, Tem gente que confunde falando que o Palmeiras é clube de fascista. O Palmeiras tinha um montão de anarquista. Os real. caras do PC do B também, mas enfim. É real. Então, tipo, a história de Caxias do Sul mesmo tem vários nomes lá, tipo Bruno Segala, como é o outro, Henrique Ordovás Filho, que são nomes, tipo assim, conhecidos da cidade, que são italianos e tal, que eram comunistas. Só que meio que a cidade não conhece a sua própria história, tá ligado? E aí, muitas vezes, esses descendentes de italianos de agora, da minha geração, da geração mais nova ainda, acabam olhando a Itália só pelo lado pelo viés fascista, tá ligado? Porque realmente, os imigrantes, por mais que eles tivessem chegado aqui imbuídos do socialismo ou até mesmo do anarquismo, não dá pra dizer que houve choques culturais, tá ligado? E étnicos, tá ligado? E o racismo acabou meio que sendo uma das consequências desse choque. Então, a cidade, por exemplo, lá de Caxias, Serra Gaúcha e tal, enfrenta muito racismo. Então, é uma cidade onde tem racismo. Eu ouvia, por exemplo, dos meus pais, coisas racistas, tá ligado? Tipo, isso é coisa de preto, não sei o que, preto é preguiçoso, não sei o que. Piadas racistas, tá ligado? E isso acaba alimentando um tipo de discurso e um tipo de movimento, né, que vai desencadear no fascismo. Então, é muita responsabilidade também da cultura, tá ligado?
E existe movimentos de pessoas que querem fazer isso acontecer. Na época, tinha uma editora lá no Rio Grande do Sul que se chamava Editora Revisão, Ah, eu tô ligado. tá? Essa editora, ela foi fala que responsável por formar muitos neonazistas. Que é o que fala que o Holocausto não existiu. Exatamente, a revisão. Eles queriam revisar o Holocausto, é um revisionismo histórico, né? Então era tipo assim, Holocausto, judeu ou alemão, tá ligado? Era um dos... Tá ligado. Tá? E essa editora, por exemplo, teve muita influência de formação de neonazistas, né? Eu mesmo, quando eu tava me politizando, quando eu era adolescente, eu me lembro que eu tava fazendo academia, tá ligado? E aí tinha tipo um metaleiro e tal, e aí aquele discurso tipo de ser antissistema, né? Tipo assim, porque o sistema tá aqui, ele quer fazer você sofrer, né? O sistema é corrupto, o sistema fica com a riqueza pra ele, a gente tem que ser antissistema. E sabe quem era antissistema? Adolf Hitler. E aí esse discurso entra na cabecinha de cocô de muita gente, acaba pegando, tá ligado? Então, cara, a gente teve batalhas muito grandes, assim, contra neonazistas, batalhas físicas, e aí a gente teve também, depois de um determinado tempo, que começar a ter apoio da polícia também, tá ligado? Então a gente começou a colaborar com dossiês, né, de nazistas e tal, e encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos lá. A gente teve um delegado, que me fugiu o nome agora, mas que foi muito essencial nesse combate, assim, ao neonazismo, no Rio Grande do Sul, tá ligado? E a gente conseguiu, tipo, meio que vencer, mas ainda tem, tá ligado? Ainda existe, mas menos do que era no início dos anos 2000, tá ligado? Ali era sinistro mesmo, assim. E aí, mano, encaminhando para um bloco final, a gente participou daquele debate com as duas conservadoras. Na verdade, você participou de vários outros debates. Para quem não sabe, foi o Ramon que me indicou para os primeiros debates que eu fui. Ele falava, vai ter um debate em tal lugar, eu vou. E aí eu falava, pô, então fala que eu quero ir também. E aí você me desenrolava e a gente foi lá naquele do... Acho que o primeiro que a gente foi junto foi o do Sérgio Sacani. Pode crer. Depois a gente fez Rubinho Nunes. Nossa. A gente bateu depois no Douglas Garcia e no Malcolm Mazzucato, né? E aí você não... No outro você tava viajando, aí você não foi no do Agroboy lá. Isso aí eu queria ter também. Mas depois a gente foi lá no Pablo Marçal, né? É mesmo, teve o Pablo Marçal e esse último. Minha pergunta pra você o que você achou desses debates aí qual é o balanço que você faz dessas participações de debate e qual é o seu objetivo quando você vai debater? Tipo assim, você vai debater por quê? Cara, eu acho que o balanço dos debates, eles são positivos, do meu ponto de vista. Por quê? Porque pelo menos da minha participação, tá? Não sei dos debates em geral, é um pouco mais difícil de fazer essa análise, né? Mas da minha participação, assim, eu sempre considero positivo. Porque depois eu recebo muito feedback de pessoas que dizem que, cara, eu sou de direita, mas eu achei seus argumentos muito bons. Ou eu era de direita e acabei olhando para a esquerda de outra forma pelo jeito que tu abordou tal questão. Então, tipo, pra mim isso vale, tá ligado? Vale demais, assim. Claro que a gente tem o feedback de pessoas que já são de esquerda, né? Que falam assim, pô, Ramon, legal, o jeito com que tu falou. Eu gosto da paciência com que tu lida com a situação. Eu vejo que tu não deixa se levar pelas interrupções e tal, né? Porque eu vejo que muitas pessoas entram na pilha de ficar gritando e você consegue manter o tom de voz calmo o tempo todo. Lá no nosso debate dá pra ver que às vezes eu até me exaltava, eu ficava, Eduardo, você tá falando merda. E aí você ficava tipo, não, calma, vamos lá, gente. A questão e aí você trazia mais o pé no chão, assim. Mano, porque eu acho que a parte do objetivo é essa, tá ligado? É tipo expor as nossas ideias, tá? E as nossas ideias têm que chegar no maior número de pessoas e da forma mais clara possível. Esse é o meu ponto em tudo que eu faço hoje em dia, tá ligado? E às vezes eu acho que a galera da esquerda peca muito por querer usar um vocabulário muito que é de tribo. Assim, a galera da esquerda falando entre si. Por exemplo, quando a gente fala de precarização de trabalho, de superexploração, burguesia, bilionários.
falar bilionários em si, tipo assim, quando a galera da direita, você tá conversando com eles, se você falar nesses termos, muito do público já fica meio assim, não, mas o que esse esquerdo tá falando? Mas eu acho que você conseguiu alcançar um tipo de didática que você consegue se comunicar não só pra convertido, tá ligado? Esse é meu objetivo, tá ligado? Tipo, desde sempre, fazendo, tipo, já tentando fazer um caminhamento final, tá ligado? Dentro da minha história, sempre sempre acreditei que o mundo precisa ser transformado, tá ligado? Que, tipo, eu quero mais da vida. Acho que todo mundo devia querer mais da vida, tá ligado? A vida, ela é meio clichê falar isso, mas tipo, a única coisa que a gente realmente tem, tá ligado? E aí a gente vai dedicar a nossa vida pra enriquecer outras pessoas, a gente vai dedicar a nossa vida pra só bater cartão, só pra apertar botão, ou só pra conquistar dinheiro, tá ligado? Esse é o objetivo da vida, vir pra isso, tá ligado? Eu sempre acreditei que não, que as coisas precisam ser diferentes, que o mundo pode ser diferente, tá ligado? Que a vida pode ser diferente, e isso não só pra mim, tá ligado? Mas pra outras pessoas também, né? Eu também não me conformo com a injustiça que outras pessoas sofrem, né? Assim como eu quero mais da vida, eu quero que outras pessoas possam gozar mais da vida, usufruir mais do que a vida tem para oferecer, tá ligado? E então eu acredito que para isso a gente precisa se unir e transformar o mundo, derrubar hoje a classe dominante, né, que é ela que nos impede de ter uma outra vida, de organizar a sociedade de maneira diferente. Então, eu acredito que para isso mais pessoas têm que aderir a essa ideia de que o mundo precisa ser transformado e que a classe dominante precisa ser derrubada. Então, eu vou fazer com que as minhas ideias cheguem ao maior número de pessoas da forma mais clara possível e utilizando os recursos que eu tenho. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem voz, a gente tem criatividade e eu utilizo da arte, utilizo da comédia, utilizo da comunicação, utilizo dos debates, utilizo daquilo que tiver a meu alcance para fazer com que essa ideia chegue ao maior número de pessoas. E para transformar o mundo, hoje o que eu acredito ser o mais eficiente é o comunismo, é o socialismo. Para analisar o mundo é o materialismo histórico, é o marxismo, tá ligado? E então é isso, cara. Eu uso da comédia, uso da história, uso das redes sociais, do debate para isso, para fazer com que essa ideia chegue ao maior número de pessoas. Bom, muito obrigado por ter aceitado o convite de colar aqui. Eu que agradeço, mano. Foi bom demais, viu? Tamo junto. Se você ainda não segue o Ramon, as redes sociais dele vão estar embaixo. Instagram. Você tem canal no YouTube? Começando meu canalzinho no YouTube agora, modestamente, fazendo um videozinho por semana. Então Boa. Procura lá, também é @Ramon. Então vou te colocar de collab aqui nessa postagem e a galera vai clicar na fotinha aí embaixo, aí você vai achar o canal do Ramon, que ele tá começando o canal, em breve vai ter mais conteúdos. Se você quiser apoiar o conteúdo desse canal, o Apoia-se tá aqui embaixo também, apoia.c/Abner Henrique. Queria agradecer o Vila Sônia Comedy Club por esse estúdio maravilhoso. Se você quiser gravar conteúdo de podcast, se você quiser gravar conteúdo utilizando aqui a estrutura do estúdio, fica aqui na Vila Sônia, manda uma mensagem lá para @Vila Sônia Comedy Club, pergunta pro Ale lá, faz o orçamento, vê como é que fica o esquema. Porque tá começando agora, tá ligado? É um espaço que tá começando agora. Eu tô tirando o cabaço aqui desse estúdio. Então é isso. Se você quiser roupas como essa, cupom Abner na Comuna Store. E muito obrigado por ter assistido até o final. Falou.